Saudações alvinegras! Então, meus amigos, estamos aqui para aquele quadro, né? Aquele quadro famoso que só fala do Botafogo, né? Nossas análises é só Botafogo. É o quadro Botafogo sem mimimi. Por que sem mimimi? Porque a gente aqui não tem que ficar floreando aquilo que vai falar, né? Como eu já expliquei em vários outros vídeos, eu não sou um youtuber, eu não sou um jornalista, eu não vou em busca da notícia, né, para dar alguma coisa em primeira mão, um furo de reportagem, não. Meu negócio é fazer análise. E eu me utilizo muitas vezes de comentários feitos até pelos jornalistas que cobram o Botafogo, pela mídia independente que cobra o Botafogo, e eu vejo, né, ouço os comentários que eles fazem e faço também as minhas ponderações, né? Então, o nosso quadro é baseado nisso. Eu pego tudo, mas faço a minha análise, que muitas das vezes eu discordo, tá? Então, vamos lá, Botafogo sem mimimi. Meu nome é Luiz Celso, muitos me chamam só de Celso, outros me chamam de Celcinho e outros me chamam de Luiz Celso, e você pode ficar à vontade, tá? Você pode se inscrever no canal, você pode dar um like, você pode dar dislike, você pode fazer um comentário, você pode me criticar, porque a crítica é sempre bem-vinda, eu não ligo, tá? Quando eu não ligo, é porque às vezes, quando eu digo que não ligo, né? É porque às vezes alguns comentários são maldosos, né? Mas comigo não tem esse negócio não, porque é Botafogo sem mimimi. Você pode fazer o comentário do jeito que você quiser fazer, tá bom? Você vai ser ouvido, né? Eu vou ler os seus comentários e vou te dar sempre um likezinho. E quero que você ajude o meu canal. Chama lá seu amigo, seu vizinho, seu colega botafoguense. E até quem não é botafoguense você pode chamar também, né? Porque às vezes o cara entra lá para cornetar, né? Para secar o secador. Não tem problema não, pode chegar lá, tá? Vamos lá, vamos interagir, tá? Então aqui é Botafogo sem mimimi. Vai lá, se inscreve lá. Bom, então, sempre falo aqui, sempre disse desde o início que o pré-jogo, na realidade, não é um pré-jogo. É apenas uma análise antes da partida, né? Até mesmo antes da escalação oficial. Porque o que importa para um pré-jogo, na minha opinião, é a escalação oficial. Se você não tem a escalação oficial, você não sabe o que você vai falar. Você faz aí uma conjectura daquilo que pode acontecer. Então eu vou fazer também a minha conjectura daquilo que pode acontecer. Bom, o time praticamente está todo lá. Só falta o Tiquinho do time titular, né? O resto está todo mundo à disposição. Então, na minha opinião, o time vai com a defesa já sabida de todo mundo: Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, fazendo aqui a minha consideração de que o Hugo jogou muito bem o jogo passado, voou, mas o titular é o Marçal e eu acredito que é justo que o Marçal retorne. No meio-campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. E no ataque nós vamos de Júnior Santos ou até mesmo o Vitor Sá, pode ser deslocado para o lado direito, em virtude da partida que fez o Luiz Henrique no jogo passado. Geanderson ou Diego Costa, na minha opinião deve começar com Geanderson, também em virtude da partida que ele fez no jogo passado, e o Luiz Henrique. Tudo isso reportando ao jogo passado. Essa é a minha escalação, né? Mas ele pode entrar com o Júnior Santos, ou a Segovinha, ou o Diego Hernandes pelo lado direito, correto? E o Luiz Henrique ou o Vitor Sá pelo lado esquerdo. É sempre o ataque, eu acredito que o ataque seja a posição
seja o setor do time que pode sofrer mais alterações, né? Em virtude dos jogadores que nós temos. Tá? Então, é por aí. Eu acredito que vai iniciar assim. Aí agora vem a questão. Como vamos jogar? Vamos jogar assim? Vamos jogar assado? Como é que o São Paulo vai entrar em campo? E aí vem a minha opinião, dentro daquilo que eu já venho observando há muito tempo. Desde o início da SAF, desde o primeiro jogo do Luiz Castro, eu falo a mesma coisa. O treinador de elite, ele tem um sistema tático definido. Ele sabe como vai jogar. E ele não muda o sistema tático. Ele não muda. Ele muda as peças, mas o sistema tático é aquele. Se ele entende, e aí eu volto ao Luiz Castro, se ele entende que o que ele está fazendo é o correto, ele vai chegar a um bom resultado. O que importa dentro de todo esse contexto é a forma com que ele vai passar as suas ideias para os jogadores, de forma que os jogadores possam entender aquilo que o técnico está se pedindo. Levou-se um pouco de tempo? Levou. Né? O nosso início lá no ano passado foi muito ruim, já perdemos contra o Corinthians, aí depois vencemos, parece que, se não me engano, o Fortaleza já no estádio Newton Santos, ou fora de casa, não lembro agora direito, mas foi um início muito ruim, que a gente perdia dentro de casa e ganhava fora. Se não me engano, foi isso mesmo, ganhamos o Fortaleza fora, lá. Mas o pessoal falava, tem que mudar, 4-4-2, esse cara fica no 4-3-3. E eu falava, brigava, saía dos grupos e falava, cara, ele não tem que mudar nada. Ele tem que fortalecer o esquema dele, que ele tem na cabeça. Ele tem que anotar os jogadores que funcionam dentro daquele esquema que ele já tem na cabeça. E ele tem que trocar os jogadores quando for necessário para colocar aquele que entende melhor. Isso foi o caso do Chay, isso foi o caso do Erisson, isso foi o caso do Daniel Borges, que ele usou inclusive como lateral esquerdo. O Daniel Borges foi muito útil naquele momento, atuou pelos dois lados, mas não entendia muito bem do sistema que estava sendo utilizado. Então, tudo que eu falava lá foi o que aconteceu. Ele foi marcando, pontuando os jogadores que não se encaixavam no sistema, foi dispensando e foi contratando outro. E dentro do sistema tático que ele montou com os jogadores que estavam em condições de entender, de comprar a ideia. É isso que faz um time vencedor. É isso que faz um time campeão. É quando o técnico convence os jogadores a comprar a ideia deles. Como que ele faz isso? Através dos treinamentos diferenciados, através de alguns resultados, vendo vídeo de outras equipes que esse técnico dirigiu e que montou esse esquema aí, que o esquema deu certo. Então, o técnico, ele não muda o esquema dele. Ele não muda o esquema dele por causa de um jogador ou de outro jogador. Não importa para ele o time que vai entrar, o adversário. Ele não treinou a defesa dele. Ele não treinou o meio-campo dele. Ele não treinou o ataque dele. Então não importa o time adversário que vai entrar. O time adversário joga pelo lado direito. Pô, ele não treinou o lateral esquerdo dele para se defender? Ou o setor esquerdo? Ou a cobertura pelo lado esquerdo, cobertura pelo lado direito? Ele não treinou isso? Ele não treina isso em virtude do time que ele vai enfrentar. Ele treina isso porque tem que treinar. Correto? Então, essa é a minha ideia. O Bruno Lage chegou, montou o esquema dele, sabe como fazer, vai impor ao time aquela pressão, aquela intensidade do campeonato inglês, da Premier League, vai manter o sistema de jogo do time. A única coisa que vai mudar é o emprego da intensidade. Vai marcar mais alto, vai marcar mais baixo, mas sempre com intensidade. E vai manter o time e o time vai ser vitorioso. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Botafogo e São Paulo.
4 horas da tarde, é jogo no Morumbi. O campo do Morumbi é um campo muito bom, que dá para você exercer o futebol. E não importa se o São Paulo vai com reserva, vem com titular, para mim nada disso importa. O que importa é o Bruno Lage. Tá fazendo o trabalho correto e vai dar certo. Vai lá, se inscreve no canal Botafogo Sem Mimimi. Um grande abraço, saudações alvinegras.